Damn Reincarnation capítulo 81. Genus Leonhardt, 3. Profundo mistério do estilo Amel, ignição. Número 1. A parar de mana. Número 2. 1000 palmas de trovão. Número 3. Contra-ataque de relâmpago. Número 4. Fúria azura. Número 5. Explosão do dragão. Número 6. Ciclone. Número 7. Fim da linha. Número 8. Égide Poltergeist. Número 9. Purgatório infinito. Depois de ouvir sem palavras essa longa lista de nomes constrangedores, Eugênio imediatamente quis cometer suicídio enfiando o nariz em um prato raso de água. Em sua vida anterior, ele realmente já lutou enquanto gritava os nomes de seus ataques assim. De repente, Eugênio percebeu que ele realmente tinha feito isso. Havia apagado completamente esses incidentes de suas memórias, nunca querendo lembrá-los novamente, mas enquanto ouvia Genus recitando os nomes dessas técnicas como uma expressão séria, as memórias vergonhosas que ele havia enterrado nos níveis mais profundos de sua mente foram sendo arrancadas uma por uma. Fúria azura. Por que aquele desgraçado está fazendo tanto barulho? Deve ser por causa do ego inflado dele. O que diabos balançar uma espada para todo lado tem alguma coisa a ver com uma fúria azura? Você também não grita explosão de fogo e coisas assim quando está apenas soltando alguns fogos de artifício de merda. Isso é porque o nome do feitiço é explosão de fogo. Não fui eu que dei esse nome. Você já deve saber que feitiços não funcionam sem encantamentos, então por que está olhando para mim? Você também, Anise, quando tudo que você está fazendo é apenas acender uma luz, você grita Santa Cruz, não é? Pelo menos faço a luz em forma de cruz. Parece que vocês não percebem isso, mas balançar uma espada é muito parecido com usar magia. Nós estamos usando o mesmo tipo de mana, então qual é exatamente a diferença? E daí, você está realmente dizendo que gritar Fúria Azura torna sua técnica mais forte? Claro que sim. Ao soltar um grito de guerra, você pode exercer mais força. Embora as expressões que Siena e Anise fizessem em resposta mostrassem que definitivamente não entendiam do que ele estava falando, Moron sempre acenava com a cabeça em apreciação a essas palavras. Acho legal. Sempre que Amel grita a Fúria Azura enquanto brande sua espada, realmente parece que se transformou em um Azura. Viu só? Ele entende. Ele entende o caralho. Eugênio estremeceu de vergonha agonizante ao se lembrar dessa memória distante. Naquela época, Amel era muito jovem e imaturo. Mas tinha acabado de fazer 20 anos, então não era natural que fosse um pouco imaturo naquela idade? Eugênio confirmou que essas eram as 10 técnicas cujos nomes ele havia chamado enquanto as usava. Com o passar do tempo, ele parou de gritar cada uma dessas técnicas nomeadas. Ficou vergonhoso fazer isso, e nem precisava chamar seus nomes também. Até onde Eugênio conseguia se lembrar, ele só lutou assim, gritando tolamente os nomes de seus ataques, por alguns anos. Isso significava que uma quantidade de tempo esmagadoramente maior foi gasta lutando sem precisar gritar seus nomes. Mas Vermouth, aquele maldito, ainda se lembrava de cada um dos nomes que Amel havia dado a eles tolamente e ensinou esses nomes junto das técnicas de Amel para seu próprio filho. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, a cabeça de Eugênio caiu em suas mãos enquanto seus ombros tremiam de vergonha. Em vez de reencarnar, ele deveria ter retornado ao passado. Dessa forma, teria sido capaz de parar de gritar os nomes de suas técnicas como um idiota. Ou então, poderia simplesmente ter matado o velho Amel com suas próprias mãos. Então eu poderia ter matado Vermouth, aquele filho da puta também, pensou Eugênio melancolicamente. Havia também aquele maldito conto de fadas.
Ele podia entender por que Amiel poderia ser menos respeitado do que os companheiros de sua vida passada, já que foi o primeiro a morrer, mas aquela representação ridícula dele não estava indo longe demais. Embora pudesse entender que isso poderia ter sido feito pelo desejo de manter o falecido Amiel vivo na memória das pessoas, mas ainda assim Eugênie chegou. Se você fosse permitir que algo assim fosse escrito, então não deveria ter me reencarnado, porque ressuscitaria uma pessoa falecida apenas para forçá-la a ler um conto de fadas tão maldito sobre sua vida. E agora, Eugênie estava sendo forçado a ouvir novamente os nomes constrangedores de técnicas que ele havia inventado em sua juventude, de um completo estranho. Depois de lutar para controlar suas emoções, Eugênie levantou a cabeça. Genos estava olhando para Eugênie com uma expressão confusa. Vendo esse olhar em seu rosto, Eugênie mais uma vez sentiu um desejo violento de se matar. Essas 10 técnicas são tudo que existe? Eugênie perguntou, evitando qualquer explicação para suas ações. Sim. Você está insinuando que havia mais técnicas do que essas no manual secreto que descobriu, irmão sênior? Genos perguntou ansiosamente. Eugênie hesitou enquanto pensava no que dizer. Esse não é o caso. Lá não havia nenhuma única técnica como essas escritas no manual. O que você disse? Genos exigiu quando seus olhos se arregalaram de surpresa. As engrenagens na cabeça de Eugênie giravam desesperadamente enquanto ele elaborava uma explicação. Se deparou com um grande problema. O que deveria dizer aqui para melhor restaurar a honra do falecido Amiel, ao mesmo tempo em que garante que esses nomes estúpidos de técnicas não sejam mais transmitidos para as gerações futuras? Então, sobre essas técnicas. Amiel as inventou quando ainda era jovem e imaturo. Explicou Eugênie, ganhando confiança. Genos perguntou em dúvida. Como você pode ter tanta certeza disso, irmão sênior? Bem, a razão disso é porque o manual que encontrei não tinha nenhuma técnica assim. Embora não haja nada de errado com o que nosso grande ancestral pode ter ensinado ao fundador do seu ramo familiar, na minha opinião, acredito que nosso ancestral pode ter lembrado das técnicas que Amiel usou apenas em sua juventude quando ensinou seu penúltimo ancestral, irmão mais novo. Eugênie teorizou. De fato isso faz sentido, mas pensar que as técnicas que Sir Amiel usou em sua juventude foram tão surpreendentes que ficaram indelevelmente gravadas na mente de nosso grande ancestral. Genos maravilhou-se. Porque Genos continuou distorcendo as palavras de Eugênie assim. Eugênie cerrou os punhos trêmulos enquanto continuava falando. Bem, acho que você pôde ver dessa forma. Embora pudesse ter sido ofuscado pelo brilho de nosso grande ancestral, Sir Amiel também era uma pessoa excepcional e incrível. A essa altura, Eugênie não se sentia mais desconfortável em dizer essas coisas. Enfim, o manual secreto que encontrei não tem nenhuma dessas não, quero dizer, técnicas constrangedoras escritas nele. Sir Amiel amadureceu usando técnicas tão vergonhosas enquanto viajava com nosso ancestral e acumulou muita experiência. Explicou Eugênie. Você disse técnicas vergonhosas. A expressão de Genos endureceu um pouco quando percebeu as palavras de Eugênie. Ele estreitou os olhos e olhou para Eugênie enquanto dizia. Mesmo que você seja meu irmão sênior, não posso ignorar seus comentários denegrindo essas técnicas. O que há de errado? Eugênie perguntou confuso. As técnicas de Sir Amiel foram transmitidas por nossa família por um longo período de 300 anos, e sempre o respeitamos como nosso mestre. Meu pai, que deixou este mundo há muito tempo, e até mesmo meu filho, que atualmente não está aqui no Castelo dos Leões Negros, cada geração da minha família cultivou as técnicas de Sir Amiel. Enquanto Genos orgulhosamente declarava isso, colocou uma leve ênfase na palavra filho.
Embora tivesse aceitado Eugênio como seu irmão mais velho, Genos estava lembrando a Eugênio que ele estava mais próximo do filho de Genos em idade. Essas palavras podem parecer do nada, mas meu filho também participou da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea 16 anos atrás. Ele tem atualmente 26 anos. Disse Genos, enfatizando mais uma vez a diferença de idade. Ah, é mesmo? Disse Eugênio para mostrar que estava ouvindo. Mas qual era o ponto de dizer isso a ele? Eugênio permitiu que as palavras de Genos fluíssem por um ouvido e saíssem pelo outro. Voltando ao assunto principal, Eugênio disse: Irmão Júnior, acredito que você esteja entendendo errado alguma coisa. Eu também respeito Sir Amel. Mesmo antes de descobrir seu manual secreto, sempre tive um grande respeito por ele. Além disso, não são as técnicas em si que considero embaraçosas, mas seus nomes. Os nomes delas. Genos murmurou em confusão. Irmão Júnior. Seja honesto comigo. Vamos colocar as mãos no peito e prometer falar apenas a verdade. 1000 palmas de trovão. Fúria azura. Fim da linha. Explosão do dragão. Edge de Poltergeist. Purgatório infinito. Você não acha que esses nomes são realmente vergonhosos? Eugênio lutou um pouco no final, mas conseguiu superar o pior do constrangimento. Mesmo Genos não conseguiu dar uma resposta imediata a essas palavras. Depois de hesitar por alguns momentos, seu olhar vagou sem rumo enquanto murmurava defensivamente. O ataque final da senhorita Carmen é chamado de Destruidor de Destinos. Que nome impressionante! Elogiou Eugênio sarcasticamente. Seu combo do punho de ferro é uma combinação que começa com Eclipse, depois usa o golpe do Imperador e ataque de relâmpago, antes de terminar com Destruidor de Destinos. Tem a reputação de ser particularmente feroz e poderoso, mesmo entre os Cavaleiros Leão Negro. Afirmou Genos. Acho que você é uma lenda por memorizar tudo isso. Murmurou Eugênio com séria admiração por sua memória. Embora Eugênio tivesse essa sensação desde o primeiro momento em que a viu segurando um charuto apagado entre os lábios, sua tia-avó Carmen Lloyd parecia ser uma pessoa incrível. Eugênio rejeitou o argumento de Genos. A senhora Carmen é a senhora Carmen. Mas você, irmão mais novo. Você também grita algo como Fúria Azura. Sempre que o usa em uma luta. Dentro da minha cabeça eu grito, Genos murmurou baixinho. Mas você consegue gritar bem alto. Na frente de todos os seus subordinados, todos os membros orgulhosos da segunda divisão, você pode realmente gritar Edge de Poltergeist. Na frente deles. Eugênio continuou aplicando pressão. Não é como se você precisasse dizer isso em voz alta, certo? Genos argumentou. Eugênio celebrou sua vitória. Viu só? Mesmo você, irmão mais novo, não consegue gritar esses nomes em público, porque eles são muito vergonhosos. Então, como acha que Sir Amel se sentiria? É por isso que ele não escreveu os nomes dessas técnicas em seu manual secreto final. Afinal, uma vez dominadas completamente, você pode usá-las sem precisar gritar os nomes das técnicas. Genos não foi capaz de responder a isso, então apenas manteve os lábios bem fechados. Com pena dele, Eugênio mudou de assunto. Bem, chega de nomes das técnicas. Deixe-me dar uma olhada nelas. Você quer dizer agora? Genos questionou. Se for um pouco inconveniente para você mostrá-las para mim, pode simplesmente anotá-las para eu ler. Afinal, você sabe que a maneira como você aplica sua mana é diferente com cada técnica, então como eu vou saber por onde começar? Eugênio argumentou razoavelmente. Isso é Genos finalmente soltou um longo suspiro e balançou a cabeça.
Eu não me importo de mostrar a você, irmão sênior, mas como eu disse antes, as técnicas de Sir Amel são incrivelmente complexas e difíceis de aprender. Como tal, mesmo agora que 300 anos se passaram desde então, os ensinamentos de nosso grande ancestral não puderam ser totalmente reproduzidos. Esse era um resultado compreensível. O segundo filho, a quem Vermouth ensinou pessoalmente, pode ter sido incrível o suficiente para aprender essas técnicas apenas com o próprio corpo, mas não havia como garantir que todos os seus descendentes fossem tão excepcionais. Eles provavelmente também não seriam capazes de melhorá-las, estimou Eugene. Em vez disso, pode até ter se degradado. Eugene não pôde deixar de se sentir um pouco amargo com esse fato. Embora essa decepção não fosse apenas porque suas técnicas não haviam sido totalmente herdadas. Eu deveria ter fundado minha própria academia em vez disso. Dessa forma, eu nunca teria que ouvir falar de técnicas tão vergonhosas novamente. Eugene tentou acalmar o arrependimento fervendo dentro dele. Enquanto isso, Genos pegou uma caneta e papel de um subordinado do lado de fora e agora estava sentado na mesa da sala. Irmão Júnior, você já entrou no túmulo de nosso ancestral? Eugene perguntou de repente enquanto olhava pela janela. Mesmo enquanto Genos estava ocupado escrevendo com sua caneta, ele conseguiu responder à pergunta de Eugene. Fui lá uma vez, no dia em que me tornei capitão. Sério? Instigou Eugene. Não fui só eu. Todos os que são nomeados capitão dos Cavaleiros Leão Negro devem entrar no túmulo de nosso ancestral pelo menos uma vez, para que possam jurar a ele que defenderão a família mesmo que isso signifique sacrificar a própria vida. Que tipo de lugar é aquele? Não imagine como algo muito grandioso. Não posso descrevê-lo com muitos detalhes, pois o lugar deve ser mantido extremamente secreto, mas, ao contrário do túmulo de Sir Amel, não tem nenhuma estátua ou uma pedra memorial. Genos parou de falar e ficou em silêncio por alguns momentos. Se eu tivesse que colocar em palavras, parece mais um santuário. Um santuário. Como qualquer um dos muitos santuários que podem ser comumente encontrados em todo o mundo. Embora não seja como se o lugar fosse realmente usado para adorar um deus, acontece que o túmulo de nosso ancestral que conseguiu salvar o mundo realmente se parece com um santuário. Talvez nosso ancestral possa ter se tornado um deus depois que morreu e o santuário foi feito para honrá-lo. Ou talvez fosse exatamente isso que ele queria. Um deus. Enquanto continuava olhando pela janela, os olhos de Eugene se estreitaram. Assim como em sua vida passada, Eugene não tinha muita fé nos deuses. Isso não quer dizer que ele realmente questionou sua própria existência. Afinal, a magia divina que só poderia ser lançada por seus sacerdotes não era a prova da existência de seu Deus. No entanto, acreditar que um Deus existia e ter fé neles eram duas coisas completamente diferentes. Em vez de um Deus que poderia estar escondido sabe-se lá onde, Eugene descobriu que uma espada, uma lança ou qualquer outra arma que ele pudesse segurar na mão era mais confiável. Então Vermouth se tornou um Deus. E se fosse esse o caso? Eugene começou a sentir que isso poderia ser uma possibilidade real. Ele não sabia de mais ninguém, mas se era de Vermouth que estava falando, ele realmente poderia ter se tornado um deus depois de morrer. Porque se esse cara realmente se tornou um deus, isso explicaria como ele foi capaz de reencarnar milagrosamente seu companheiro falecido. Mas se ele realmente se tornou um deus, então não há razão para ter lutado contra Siena. Então talvez aquele que havia invadido seu túmulo não fosse Vermouth, mas outra pessoa. No entanto, as suspeitas de Eugene não podiam ser completamente levadas a acreditar nessa linha de pensamento.
Porque quem no mundo, além de Vermouth, seria capaz de encontrar o túmulo selado de Amel, abrir o caixão para recuperar o cadáver de Amel, selar a espada do luar e depois derrotar Siena, que foi até lá para detê-lo? Acabei de escrevê-las, disse Genos depois de algumas horas, e se levantou da cadeira. Eugênio olhou para a pilha de papéis que havia recebido, sua expressão se transformando em uma carranca enquanto lia a primeira página. O estilo Amel. Filho da puta, Eugênio chegou com o quão estranho soou. Depois de lançar um olhar desnecessário para o inocente Genos, Eugênio começou a ler o que ele havia escrito sobre esse maldito estilo Amel. Provavelmente foi devido ao fato de Genos ter levado várias horas para escrever tudo, mas sua explicação sobre o estilo Amel era extremamente detalhada. Na medida em que, se você já fosse bom em controlar sua mana, seria capaz de começar a praticar o estilo assim que obtivesse essas notas. No entanto, Eugênio não levou mais de 10 minutos para ler tudo, muito menos várias horas. Depois de ler tudo, Eugênio voltou para a primeira página. Então leu mais uma vez. É uma merda, Eugênio finalmente julgou. As instruções de operação de mana em si eram excelentes, sem nada a criticar. O ancestral de Genos, que primeiro aprendeu o estilo Amel, deve ter praticado a fórmula da chama branca, mas seus descendentes subsequentes não foram autorizados a aprender. No entanto, o estilo Amel não diferenciava entre os usuários da fórmula da chama branca e da fórmula da chama vermelha, e apenas se preocupava em ensinar os métodos de operação de sua mana. Deve ter sido Vermouth que melhorou o estilo Amel a ponto de poder ser usado tanto com a fórmula da chama branca quanto com a fórmula da chama vermelha entrelaçadas. Porque se não fosse por seu envolvimento, não havia como essas instruções terem sido tão bem organizadas. No entanto, a conexão entre o uso de suas técnicas e sua mana ficou muito atrás da operação refinada de sua mana em si. Depois de lê-las algumas vezes para confirmar suas suspeitas, Eugênio sabia que os métodos de operação de mana do estilo Amel haviam sido adaptados para que o difícil e trabalhoso treinamento físico não fosse mais necessário. Isso resultou na operação de mana não ser tão suave quanto deveria ter sido. Não é apenas uma merda, isso é uma merda completa, Eugênio percebeu enquanto continuava lendo. Como a operação de mana não era suave, sua conexão com as técnicas não poderia deixar de ficar para trás. Não foi difícil para Eugênio descobrir o motivo disso. Ficou claro que os idiotas que herdaram o estilo Amel decidiram por vontade própria adicionar seus próprios toques aqui e ali, na esperança de resolver algumas das coisas que achavam inconvenientes. Deve ter sido porque o treinamento físico como um todo foi empurrado para a obsolescência há um bom tempo. Mesmo que não pudesse se comparar com a fórmula da chama branca, a fórmula da chama vermelha era um método de operação de mana que não poderia ser desprezado, não importa em que lugar do mundo fosse encontrado. Como eles já estavam praticando uma fórmula da chama vermelha tão excepcional, os herdeiros dessas técnicas devem ter sentido que não era razoável para eles manter o treinamento físico antiquado também. E parece que eles até criaram suas próprias maneiras de aplicar mana com eficiência às suas técnicas. Outros podem ter chamado isso de melhoria, mas na visão de Eugênio, isso não passava de uma regressão. Ainda assim, eles pareciam ter trabalhado duro para tentar complementar as deficiências de seu estilo Amel, tornando as técnicas pelo menos usáveis. Há uma grande diferença entre isso e o que está escrito no manual secreto. Eugênio murmurou enquanto ia até a mesa e se sentava. Ele pegou uma caneta e então se virou para olhar para Genos. Irmão Júnior, a fórmula da chama vermelha que você aprendeu também permite que você separe seus núcleos? Nossa fórmula pode chegar até a 5ª estrela. Respondeu Genos. Eugênio continuou. E quantos você tem, irmão mais novo? Tenho todas as 5 estrelas. Declarou Genos, estufando o peito de orgulho.
Embora isso fosse algo para se orgulhar, Eugênio não sentiu muita reação emocional. Afinal, nem a família de Gargi conseguiu aumentar o número de estrelas em sua fórmula da chama vermelha para 5. É claro que, mesmo que o número de estrelas fosse o mesmo, o poder de suas respectivas fórmulas ainda poderia ser diferente, mas Eugênio sentiu que a fórmula da chama vermelha de Genos não poderia ser tão diferente da fórmula da chama vermelha de Gargit. Eugênio hesitou. Seria um pouco demais para mim exigir que ele fizesse treinamento físico neste momento. Ele havia instruído Cian a fazê-lo, mas Cian era um caso completamente diferente. O garoto ainda era jovem, e mesmo sua fórmula da chama branca ainda estava em estado de crescimento, então não havia grande problema em adicionar treinamento físico em cima disso. No entanto, Genos já tinha muitos anos e dominou a fórmula da chama vermelha em toda a sua extensão. A essa altura, mesmo que fizesse treinamento físico, seria difícil romper tão cedo os hábitos aos quais se acostumou. Na verdade, não havia necessidade dele estar tão preocupado com isso. Eugênio poderia ter dado uma explicação rápida a Genos. No entanto, não queria fazer isso. Embora não tenha aceitado pessoalmente nenhum discípulo, Genos ainda afirmava sinceramente ser um discípulo de Amel. Já que esse era o caso, então, como seu mestre nominal, Eugênio não deveria pelo menos tentar corrigir o entendimento de seu discípulo? Depois de refletir um pouco mais, Eugênio pegou sua caneta. Primeiro de tudo, ele apagou as palavras estilo Amel rabiscando sobre ele. Por que você está apagando? Genos protestou. Fique quieto, ordenou Eugênio. Depois disso, ele apagou cada uma das 10 técnicas separadas, menos a ignição. Amel não usou as outras técnicas tanto enquanto ficava mais forte, mas ignição tinha visto uso até o final, então definitivamente não poderia apagá-la. Depois de ter mutilado suas conexões com a operação de mana a tal ponto 1000 palmas de trovão. Isso é apenas vomitar uma espada de força, não é? Idiotas. Eles acham engraçado desperdiçar mana usando técnicas como essa? Eugênio soltou um suspiro de frustração e começou a revisar as técnicas. Genos ficou atrás dele e espiou que Eugênio estava escrevendo com os olhos apertados. Mas logo, os olhos de Genos começaram a vacilar em surpresa. Eugênio havia afirmado ser um gênio, e parecia que realmente era exatamente o que dizia ser. Independentemente de Eugênio ter realmente conseguido memorizar completamente o manual secreto ou não, teria sido impossível para ele revisar o estilo Amel como estava fazendo agora sem o próprio Eugênio ter entendido completamente o conteúdo do manual secreto e a natureza da mana. Genos ajustou sua postura, mudando sua posição levemente casual. Na frente daquele irmão sênior que era mais novo que ele, apesar de inicialmente ter decidido tratar Eugênio como um irmão sênior por causa do manual secreto, Genos agora não podia deixar de sentir uma sensação de admiração por ele. O foco de Eugênio vacilou. Agora que penso nisso, irmão mais novo. Sim, irmão sênior. Genos respondeu rapidamente. Eugênio admitiu. Esqueci de te contar isso antes, mas é sobre Cian. Eu também ensinei um pouco para ele usando o que está no manual secreto do Amel, sabe? Genos parecia confuso sobre o motivo de Eugênio ter mencionado isso. Tudo bem? Mesmo assim, isso não significa que você precisa chamar Cian de seu irmão sênior. Em vez de chamá-lo assim, você deveria fingir que não sabe. Instruiu Eugênio. Por que você quer que eu faça isso? Perguntou Genos. Eugênio explicou. Seria incômodo para mim ter que explicar a situação. E eu nem mesmo ensinei a ele nenhuma das técnicas de Sir Amel, apenas ensinei a ele um pouco sobre os métodos para operar sua mana. Fosse as 1000 palmas de trovão, fúria azura ou purgatório infinito, Eugênio não tinha a intenção de ensinar a Cian tais técnicas vergonhosas.
Embora fosse impossível agora, enquanto Cian continuasse realizando diligentemente seu treinamento, como não recebeu instrução oficial, Cian não pode ser considerado discípulo de Sir Amel. Como tal, não há necessidade de você chamá-lo de irmão sênior. Além disso, você deve ter isso em mente, irmão mais novo. Essas técnicas do estilo Amel não são impressionantes o suficiente para você ficar tão obsessivo, chegando ao ponto de defender seus nomes. Em vez disso, ao se prender a essas técnicas, tudo o que está fazendo é se limitar ao que é totalmente capaz. Eugênio concluiu sua palestra improvisada. Sem dizer nada em resposta, Genos apenas ouviu em silêncio. Seu irmão sênior, que estava completando 19 anos, estava realmente discutindo seriamente as limitações dessas técnicas com ele. Essa era uma questão que Genos, que treinava há tanto tempo e havia passado por tantas lutas perigosas, deveria ter reagido à opinião de Eugênio com escárnio. No entanto, Genos não se sentia assim. Em vez disso, ele apenas aceitou como uma opinião razoável. Irmão Júnior, a partir de agora você também deve tentar se libertar das técnicas do estilo Amel. Aconselhou Eugênio. Suas palavras são justificadas, irmão sênior. Genos aceitou. Mas irmão sênior, você é realmente capaz de usar plenamente as técnicas do estilo Amel? Se eu não pudesse usá-las, de que outra forma eu poderia revisá-las assim? Por favor, não leve a mal. É só que estou curioso para ver até que ponto o irmão sênior realmente compreende as técnicas de Sir Amel. Ah! Eugênio soltou um suspiro profundo. Em seguida, empurrou a cadeira para trás enquanto se levantava. Felizmente, aquela sala era espaçosa o suficiente para se comparar com um ginásio de bom tamanho. Eugênio primeiro verificou se havia algum vestígio de observadores, depois tirou Vinit de seu manto. Observe atentamente, ordenou Eugênio. As estrelas ao redor de seu coração começaram a brilhar e girar. A fórmula do anel de chamas amplificou sua mana e uma espada de força branco-azulada engolfou a lâmina de Vinit. A expressão de Genos se contorceu de surpresa quando ele viu a cor da luz e a densidade de mana absurdamente alta de Eugênio. Eugênio ignorou a surpresa de Genos e segurou Vinit na frente dele. A espada de força vacilante se transformou em uma chama feroz. Essas chamas móveis se condensaram em direção à ponta da espada e incharam para formar uma grande esfera. Eugênio torceu levemente o pulso enquanto ajustava o fluxo de sua mana. Com isso, a espada de força que havia sido reunida na esfera explodiu e engoliu um pedaço vazio de ar. As chamas branco-azuladas rodopiaram no ar antes de se reunirem em um ponto. Genos ofegou. Purgatório infinito. Por favor, cale a boca. Sibilou Eugênio. Mas como você pode lançar purgatório infinito de forma tão simples, sendo que ela consome uma grande quantidade de mana? Genos perguntou incrédulo. Contanto que fosse usada corretamente, essa técnica poderia até engolir uma montanha, embora, é claro, fosse impossível para Eugênio mostrar uma produção tão extrema com suas atuais reservas limitadas. Mas mesmo que Genos usasse o purgatório infinito que aprendeu com o estilo Amel de sua família, seria limitado a esse tamanho na melhor das hipóteses. Isso era basicamente o quão pior era do que a original. Você está satisfeito agora? Eugênio perguntou. Por favor, mostre-me também sua égide de poltergeist. Implorou Genos. Contanto que eu enrole essa mana em volta do meu corpo, essa é a égide poltergeist, então qual é o ponto de eu mostrar isso para você? Em vez de me fazer desperdiçar minhas forças inutilmente, apenas leve isso com você e vá embora. Eugênio cuspiu enquanto empurrava o documento completamente revisado para Genos.
Ai, irmão mais novo, se a senhora Carmen ou alguma outra pessoa pedir para você me aceitar como seu escudeiro, apenas recuse-os categoricamente, certo? Eu realmente preciso fazer isso? Genos perguntou com relutância. O quê? Eugênie questionou. Você realmente quer me chamar, seu irmão sênior, de escudeiro? Genos rapidamente negou isso. Não, não foi isso que eu quis dizer. É só que se alguém como você, irmão sênior, se tornar um membro dos Cavaleiros Leão Negro, caso contrário, não vou dar isso a você. Eugênio ameaçou. Genos rapidamente cedeu. Eu vou me certificar de recusá-los imediatamente. Então Genos inclinou a cabeça profundamente enquanto aceitava o documento contendo o estilo Amel revisado com as duas mãos.